Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudinei e eu estou aqui para mais uma aula de contabilidade pública. Para hoje, eu separei os temas de princípios da contabilidade pública e características da informação contábil para a gente aprender um pouco mais hoje, saber como que cai na sua prova de concurso e como ela vai ser importante ao longo da sua carreira, da sua jornada nos concursos públicos. Acompanhe até o final do vídeo para você garantir mais algumas questões na sua prova. Então, estamos mais uma aula aqui no CFC Academy, concursos públicos e exame de suficiência. Caso você queira conhecer um pouco mais dos nossos produtos, tem o QR Code aqui na sua tela, você pode estar acessando e conhecer um pouco mais sobre os concursos para o CFC. E você que já está aprovado no CFC, você pode conhecer os nossos cursos relacionados ao concurso público, voltado para concursos para contador. Aqui eu trouxe uma frase que eu gosto muito, principalmente na área do concurso público. Você vai ver ao longo da sua jornada que é justo que muito custe o que muito vale. Então, por diversas vezes você vai fazer provas, algumas vezes você vai viajar para longe da sua casa, deixar os seus familiares, as pessoas que você ama, vai chegar lá e não vai tirar uma boa nota. Não estou dizendo que isso é uma regra, mas geralmente isso acontece. E você vai olhar para trás depois e pensar o quanto valeu a pena. Então, por mais que você reprove diversas vezes, você só precisa ser aprovado uma vez. É uma prova que você vai bem e ela pode mudar toda a sua vida. Então, essa frase ela destaca praticamente a jornada de todo concurseiro. É justo que muito custe e o que muito vale. Você vai ver que vale a pena insistir, toda a perseverança, toda a batalha, no fim ela vai ser recompensada. E aqui, recapitulando, para hoje nós vamos ver os princípios da contabilidade aplicada ao setor público e características da informação contábil. E para você que não me conhece, meu nome é Claudinei Oliveira. Você pode me encontrar no Instagram do CFC Academy ou no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Claudinei Concurso. Lá eu aviso um pouco sobre os concursos que têm saído, faço algumas análises de editais, dou algumas dicas de prova. Vale a pena acompanhar. Então, iniciando, o que é a contabilidade pública? Eu trouxe aqui alguns conceitos e aí eu vou falar um pouco do conceito e aprofundar um pouco mais na minha explicação. Então, aqui, a contabilidade pública no Brasil evoluiu significativamente rumo à convergência com padrões internacionais, marcada por marcos históricos e legislações chaves. Então, você vai perceber que a contabilidade pública ela vai se aprimorando ao longo do tempo. Por mais que tenha suas legislações já conhecidas, ao longo do tempo vão vindo novos artigos e cada vez melhorando ali os seus sistemas de controle para fim de adquirir mais eficiência na prestação de serviços para o cidadão. Então aqui eu trouxe um pouco das legislações que são muito importantes para você que vai fazer concursos para contador ou para qualquer concurso que caia a AFO, você precisa saber a 4.320, que é a lei do orçamento, ela é muito importante. Então, a gente é mais focado nos concursos de contador, mas se você conhece alguém que é economista, que é administrador, se cair AFO, essa lei provavelmente vai estar na prova dessa pessoa. Então, caso você queira compartilhar esse vídeo com ela, isso pode ajudar muito também. Então, a Lei 4.320 estabeleceu bases para o controle financeiro e contábil, priorizando o orçamento público, mas com foco limitado nos aspectos patrimoniais. Você vai ver que dentro da contabilidade pública ela é separada em aspectos. Então, um pouco mais para frente, a gente vai até conhecer um pouco mais sobre o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público, que você vai ver que ele é separado em controle, planejamento e orçamento e a parte financeira. É dentro do mesmo plano de contas, mas cada grupo de contas é para um tipo de finalidade diferente, vamos colocar assim. E aqui a outra lei muito importante também para quem faz concurso de contador é a Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela fortaleceu a transparência fiscal, impondo limites de endividamento de despesas e exigiu a Consolidação Nacional de Contas Públicas, realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, você vai ver que um pouco mais vai se aprofundar no MCASP, que é o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público. Então, a Secretaria do Tesouro Nacional, anualmente, ela revê um manual e sempre faz ali alguma alteração, é publicado, e ali todos os entes, todos os órgãos públicos do Brasil todo seguem as diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional.
E em relação a isso, você vai ver que dentro do Tribunal de Contas do seu estado ou do Tribunal de Contas da União, caso seja um órgão federal, os auditores eles precisam estar auditando as contas dos entes com base também nas diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, você vê que isso parece um pouco abstrato inicialmente, mas ele vai fazer parte do seu dia a dia, vai se tornar comum ali alguns jargões que você vai aprender ao longo dessas aulas que a gente vai disponibilizar aqui no YouTube. Então, você pode anotar aí a 4.320 e a 101 de 2000 são as leis primordiais para você que vai fazer um concurso para contador. E aqui nós falamos um pouquinho da padronização, que é o PCASP, o Plano de Contas aplicado ao setor público, e o MCASP, que é o Manual da Contabilidade ao Setor Público. Então, você vai ver que o manual, ele mostra como deve ser contabilizado cada detalhe em relação aos órgãos públicos e você vê um padrão. Então, por exemplo, se você passar em um concurso para o Rio de Janeiro e futuramente você passar em um concurso para Minas Gerais, por mais que sejam estados diferentes e fiscalizados por tribunais de contas diferentes, eles seguem o mesmo plano de contas porque está dentro da esfera nacional. Então, fica até um pouco mais fácil para trabalhar. Para quem é o concurseiro raiz, vamos colocar assim, que faz concurso em São Paulo, faz concurso no Rio Grande do Sul, faz concurso no Piauí, você vai ver que isso facilita, porque uma vez que você aprende esse conceito, você vai usar em todas as provas, independente de qual estado você faça, em qual cidade você faça, ela vai ser um conceito que vai caminhar com você ao longo da sua jornada, tanto como concurseiro, como na vida profissional também. Depois que você ingressar no órgão, você vai ver que você vai se apoiar muito no MCASP, no MDF, é muito importante. E o PCASP também, inicialmente ele parece um pouco complicado por ter 8 níveis de contas, né? Mas é algo também que vai se tornar natural, porque no dia a dia você vai ter o contato com ele, então vai se tornar natural ali você fazer um lançamento, você saber as contrapartidas, porque isso, até a gente pegou algumas questões do pessoal no Instagram do CFC Academy, o pessoal muito preocupado em depois que passar no concurso, como vai ser o dia a dia no trabalho. Você pode ficar tranquilo. Primeiro porque vai ter alguém para te ajudar, te passar um pouco mais de experiência, e no pior dos cenários, caso você passe um concurso que o outro contador também passou outro concurso e precisou sair, você não vai ficar desamparado. Você pode olhar o MCASP, você pode olhar o MDF, que eles vão resumir detalhadamente como é cada entrega que você precisa fazer do seu ente, cada relatório que você precisa entregar, as datas, o Tribunal de Contas do seu estado também disponibiliza um calendário em relação às entregas e às datas, então você não precisa ter medo de perder prazo por falta de conhecimento ou falta de experiência, você vai ser muito apoiado em relação a isso. E qual a diferença da contabilidade pública e da contabilidade privada? Aqui nós temos um pequeno resumo, mas o que eu posso dizer é que a contabilidade pública ela registra fatos e atos contábeis. E a contabilidade privada é só os fatos. Por exemplo, na contabilidade pública a gente registra a assinatura de um contrato. Por mais que ainda não tenha entrado um fluxo de caixa, você já vai estar contabilizando aquilo quando tiver uma licitação, por exemplo. E para a contabilidade privada, geralmente é só o fato contábil que ele é registrado. Então a gente tem essa pequena diferença entre um e outro. No demais é a ciência contábil aplicada ali ao patrimônio. Em um dos casos, no privado, e no público também ao patrimônio, mas de uma forma mais de disponibilizar para a sociedade, para os órgãos de fiscalização, as informações de uma forma correta para que eles possam fiscalizar e saber como está sendo gerido os recursos deles. E qual a diferença entre a contabilidade pública e a contabilidade privada? Aqui a gente fala um pouco da gestão do patrimônio, mas é um resumo em relação ao que eu falei até no slide passado. E qual a importância em concursos públicos? Então, aqui um breve resumo. Esse tema ele é cobrado em 90% das provas. CGU, Tribunais de Contas, CEPAS. Se você dominar as leis 4.320 e a 101, é a garantia de pontos na sua prova. Então, eu já peguei provas que, de 25 questões específicas, às vezes 20 questões são de orçamento e lei de responsabilidade fiscal. Algumas outras ainda dão um peso específico para lei de licitações, que também é muito importante, porque você vai ver que dentro da contabilidade, a gente vai contabilizar ali os contratos que são feitos.
Então, faz sentido que tenha um peso relevante na sua prova essa lei, mas não em comparação a essas duas. Essas duas é o carro-chefe. Quando você for montar o seu cronograma de estudos, a maior parte da sua dedicação tem que ser na lei do orçamento e na lei de responsabilidade fiscal. À medida com que você for ficando melhor, for pegando ali os conceitos com uma certa facilidade, aí depois você vai designando mais tempo para a lei de responsabilidade, para a lei de licitações, para algumas leis específicas, a lei de auditoria, relacionada ao controle. Mas o principal são essas duas, para qualquer concurso de contador você tem que saber elas. E aqui agora a gente vai entrar um pouco nos conceitos, né, nos princípios da contabilidade pública e em seguida a gente vai entrar nas características da informação contábil. Então, da legalidade. Todos os atos públicos devem seguir estritamente a lei. Exemplo, gastos só podem ocorrer previstos no orçamento aprovado. Você vai ver dentro das leis do orçamento que existe a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Ela é aprovada todo ano e ela parte de iniciativa do Executivo. Então, o Poder Executivo elabora a LOA, manda para o Legislativo e aí o Legislativo vai votar e aprovar aquela lei. A LOA é o orçamento daquele ano. Então, por exemplo, agora nós estamos em 2025. A gente vai fazer a LOA para 2026. Sendo aprovado, naquela LOA vão estar todas as receitas e todas as despesas daquele ente. Então, você vai ver que na própria lei, nada vai estar de fora da LOA. Se porventura precisar fazer algum pagamento, ela tem que estar prevista no orçamento. Então, é muito importante a LOA, como a lei de diretrizes orçamentárias, como o plano plurianual. Você vai ver que todos os conceitos eles estão ligados. Inicialmente parece um pouco abstrato, mas você vai ver como eles se ligam e para um bom andamento no dia a dia do seu trabalho e em relação aos concursos públicos, posso dizer que não é igual algumas matérias de outros concursos que eu já fiz, que pouco se aproveita no seu âmbito profissional. É mais para uma questão de filtrar na hora da prova. Para a questão de concursos de contador, isso é um pouco diferente. Aquilo que você estuda, você aproveita no seu atividade profissional, e isso é muito importante. Então, o princípio da legalidade é isso. Tudo que você vai fazer, ele vai estar registrado em lei. Eu dei o exemplo da LOA, mas a gente pode pegar outros exemplos, que a diferença, por exemplo, do servidor público para o privado. O privado vai fazer ali na contabilidade tudo que a lei não proíbe. E na contabilidade pública você vai fazer tudo o que a lei manda fazer. Você não vai fazer nada fora da lei. É só o que a lei permite. E na privada, o que ela não proibir, você pode fazer. Então, parece uma diferença sutil, mas na prática você vê que é muito diferente. Legitimidade. Além da legalidade, os atos devem ser éticos e alinhados ao interesse público. Quando a gente fala do setor público, a gente sempre vai pensar em alguns princípios também, até alinhados com o princípio do direito. Sempre, nesses casos, do interesse público. Qual que é o interesse melhor para a administração pública? Eu vou trazer aqui um exemplo prático que tem acontecido muito e talvez possa até acontecer com você futuramente. Há algum tempo atrás, o CFC ele parou de designar o CRC para os técnicos em contabilidade. E aí só teria o CRC quem fez o superior em contabilidade. Porém, ainda existem concursos para técnico em contabilidade. Então já tem um entendimento no STF que aquele que for aprovado em um cargo de técnico contábil, ele tendo o CRC, mesmo que seja do ensino superior, ele tem o direito de exercer aquele cargo. Então, caso perto da sua região não tenha muitos concursos de contador no momento, mas apareça um de técnico contábil, mesmo você tendo um superior, você pode participar daquele concurso. Se você for aprovado e chamado, você tem o direito de exercer aquele cargo. Economicidade. O uso eficiente dos recursos, buscando o menor custo, sem comprometer a qualidade. Então, isso é sempre uma via de mão dupla, né? A gente sempre pensa, eu quero buscar o mais barato, mas a gente não pode abrir mão da qualidade também. A gente tem que lembrar, em relação a nós como servidores públicos e futuros servidores públicos, a gente precisa sim pensar pela economia dos recursos que a gente está gerindo da sociedade, mas também não podemos abrir mão da qualidade. Tem sempre esse peso. Bom preço, mas qualidade. Você vai se deparar com isso muito com licitações. Você, quando entrar na área da contabilidade, ou caso você faça já concurso para contador, você vai ver que
os concursos de controlador, seja controlador interno ou controlador externo, você vai ter muito contato com os contratos de licitação. E aí você vai ver isso no dia a dia. Nem sempre é optado pelo mais barato. Tem ali as exceções, vamos colocar assim, as dispensas, as contratações diretas até um determinado valor. Isso foi pensado exatamente por esse motivo. Nem sempre vai ser o melhor ou o que é o mais barato. Tem momentos que a gente precisa abrir mão do mais barato e focar em algo específico. Por isso que quando você for estudar a lei de licitações, você vai ter alguns exemplos específicos, o que pode ser uma dispensa de licitação, o que pode ser inelegível para licitação também. Então, é muito interessante. Publicidade é a transparência obrigatória da divulgação das informações, exceto em caso de sigilo legal. Então, o que você vai ver? Que todo ato público ele deve ser publicado, seja em diário oficial, ele deve ser informado à sociedade aquilo o que a administração pública tem feito. Lembrando sempre que a gente está prestando contas à sociedade de tudo aquilo que a gente tem feito, tanto a sociedade como a gente, enquanto poder executivo, prestando contas ao legislativo, que tem a função de fiscalizar, como aos demais que queiram ver. Então, tem ali os casos de exceto, casos de sigilo, por exemplo, para questões de defesa nacional, você não vai informar que armas você está comprando. Um exemplo, são casos assim que você não pode ficar divulgando mesmo o que está sendo feito, mas são exceções. Tirando essa exceção, a maioria dos atos você tem que divulgar, tem que se tornar público aquilo que você tem feito enquanto administração pública. Uniformidade. Padronização dos registros contábeis para permitir a comparação entre os períodos de entidades. Então, a gente sempre vê que tem que ser uniforme. A forma de contabilizar, ela tem que ser uniforme para você poder comparar, mensurar. Quando a gente fala, a gente não consegue mensurar nada que não tenha dados, né? Então, quando você tem dados, você tem a possibilidade de comparar e ver se está melhorando, se está piorando, se está estagnado. Você precisa ter os dados para poder fazer uma análise mais aprofundada e tomar suas decisões. E nós, da contabilidade, somos responsáveis em trazer ali as informações de uma forma clara para que possa ser tomada decisão pelas autoridades competentes para isso. E que o princípio da competência é o registro de receitas e despesas no momento do fato gerador, independente do pagamento ou recebimento. Então, tanto seja para a contabilidade pública ou para a privada, o princípio da competência ele é igual. Você vai ver no fato quando foi gerado, não necessariamente quando você está recebendo. Então, quando você for, por exemplo, pegar ali uma conta na contabilidade da dívida ativa, que é um valor que o executivo tem a receber, você vai ver de quando é aquele valor, né? Não necessariamente de quando você vai receber ele. Você pode, por exemplo, ter algo que foi de dezembro, mas você recebeu só em janeiro, no outro ano, por exemplo. Agora nós entramos nas características qualitativas da informação contábil. Então, eu trouxe esses dois conceitos porque, como são conceitos curtos, eu achei que você consegue absorver eles bem em uma aula só. Então, não precisaria fazer duas aulas para conceitos que você consegue ali, com uma certa facilidade, dominá-los bem. Então, você vai ver que você aplicar ali o nosso método T3R, você fazendo o seu resumo, resolvendo algumas questões e depois revisando, rapidamente você já vai estar engatinhando e caminhando com as próprias pernas em relação a esses conceitos. Caso eles caiam na sua prova, você vai ter pontos ali que você vai conseguir acertar. Em relação às características da informação contábil, ela cai mais que os princípios da contabilidade pública. Só um adendo para você que está assistindo aqui a nossa aula, existem os princípios da contabilidade pública e você já viu o nosso vídeo anterior aqui, caso não veja, convido você a assistir no canal do CFC Academy. Existem os princípios do orçamento público. Alguns deles se confundem, alguns são diferentes, então você pode assistir a nossa aula e depois eu convido você a dar uma olhadinha no MCASP mais atual que esteja. Não sei quando você está vendo esse vídeo, como ele é atualizado anualmente, você pode entrar lá na Secretaria do Tesouro e dar uma olhadinha no MCASP atual. E ali ele forma ali os princípios, fala sobre orçamento. É como se ele pegasse a Lei 101 e a Lei 4.320 e englobasse um livro com as duas leis. E você vai ver o quanto você vai evoluir. Porque existem até algumas questões no concurso público que falam
do MDF, do MCASP. Mas quando você estuda para concurso, às vezes ele parece um pouco abstrato. Então, se você pega ali um dia para conhecer como é o manual, ele não vai ficar só na parte das ideias, você vai ver um pouquinho da parte prática, digamos assim, como ele é, como você poderia fazê-lo. Então, por exemplo, caso você ainda não esteja trabalhando na contabilidade, você pode pegar um exemplo ali fictício de um balanço orçamentário e pega ali da sua cidade as informações que a sua cidade divulga. E você monta ali, muda ali alguns números para você ver como é, para não ficar apenas no campo das ideias. Eu acredito que a parte prática vai te ajudar a fixar o conceito. Mas voltando aqui, para a gente não se dispersar muito, o princípio da relevância, a característica da relevância. As informações financeiras e não financeiras são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos e a elaboração da divulgação da informação contábil. Então, o que esse conceito ele quer nos trazer? Ele quer dizer que a informação ela é só relevante se ela é capaz de influenciar nos cumprimentos dos objetivos ou influenciar na tomada de decisão. Quando a gente se aprofundar um pouquinho no tema de auditoria, seja você agora estudando para a parte pública, se você está na área privada, você já vai se deparar com o conceito de auditoria. Quando o auditor está auditando ali as contas, ele vai pegar, por exemplo, algum valor. Mas caso aquele valor seja muito pequeno, ele vai colocar ali no parecer dele que é um valor imaterial. O que seria um valor imaterial? Que ele não é capaz de comprometer as contas. Ele pode ser um lançamento errado, uma classificação errada, mas não é algo que vai tornar o balanço totalmente equivocado. Então, por isso que eles usam esse nome imaterial, trazendo ele em relação à característica de relevância. Esse é o melhor exemplo que você pode usar para você se lembrar. Então, se ele pode influenciar significativamente na tomada de decisão, aquele valor ele é relevante. Caso ele não tenha essa competência de influenciar, ele não é relevante. Representação fidedigna. Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à apresentação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que pretendem se representar. A representação fidedigna é alcançada quando a apresentação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. O que essa característica ela quer nos trazer? Nós, em relação à contabilidade, somos os responsáveis em fazer com que aquela informação esteja correta para quando os devidos responsáveis forem tomar a decisão. Então, caso você esteja trabalhando agora no privado, que tenha vontade, né, esteja estudando para concurso para ir para a área pública, eu vou fazer uma relação entre os dois cenários. Vamos supor que você é um analista contábil ali, ou trabalha na controladoria, por exemplo. Você fez ali os seus relatórios, garantiu que a informação é fidedigna, que a informação é correta, e você prepara os seus relatórios para mostrar para o seu gerente, para mostrar para o seu diretor. Ele vai tomar a decisão em cima daquele material que você preparou. Você tem que garantir que aquilo está certo. Imagina você passa ali por um erro de digitação ou uma falha ali na sua conferência, você passa um número totalmente diferente do que ele é. E aí o seu gestor toma uma decisão totalmente equivocada do que ele tomaria se aquela informação fosse diferente. Então, por isso a importância da representação fidedigna. Você tem que garantir que a informação está correta, porque isso vai ajudar aquela pessoa que vai tomar a decisão melhor possível para aquele cenário que você estabeleceu no relatório. E isso agora trazendo para a questão pública, imagina você ali na contabilidade, prepara todo o seu balanço e divulga no diário oficial. E depois você percebe que cometeu algum erro depois de alguns dias. E ali você já vai ver que outras pessoas tiveram acesso àquilo. Dependendo do erro, pode existir um burburinho muito grande, a gente pode colocar assim. Então você tem que ter a garantia que aquilo vai estar certo. Né? Você não pode se dar ao luxo de errar. Claro, todo mundo erra, mas você tem que evitar ao máximo erros, porque os problemas podem ser muito maiores. Compreensibilidade. A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam o seu significado. Então, o que eu posso trazer aqui de conceito para você em relação à compreensibilidade é que você tem que fazer aquilo de uma forma que seja fácil para todo mundo compreender.
seja o seu diretor que tem um nível muito aprofundado de conhecimentos em relação a finanças, a contabilidade, seja para uma outra pessoa que não seja tão técnica, ela consiga bater o olho naquela informação que você preparou e pense, olha, a empresa está caminhando para esse lado, ou olha, o município, o estado está caminhando para esse lado, ele está tendo superávit financeiro, ele está tendo déficit financeiro. Então, por mais que a pessoa não seja muito técnica, vamos colocar assim, qualquer pessoa leiga que pegar, por exemplo, no exemplo da contabilidade pública, um balanço com déficits seguidos, ano após ano, trimestre após trimestre, vai pensar, bom, para que lado está indo esse estado, este município ou o país? Então, mesmo que não tenha a técnica, o conhecimento técnico muito aprofundado, se a informação tiver de fácil compreensibilidade, qualquer um consegue pegar e ter uma ideia de para qual caminho está seguindo, né? Ou para a área privada, por exemplo, você tem ali a empresa que está seguidamente tomando prejuízos, né? Trimestre após trimestre, ano após ano. Então, por mais que a pessoa não tenha muito conhecimento técnico, ela vai pegar aquele balanço e vai pensar, poxa, olha aqui a linha do custo, o custo está cada vez mais elevado, você vai ver que a margem de lucro está mais apertada, isso está fazendo com que a empresa queime caixa, um exemplo. É uma análise que todos podem fazer. E isso, se a informação estiver seguindo o conceito da compreensibilidade, de fácil entendimento para todos, seria o resumo desse conceito. Compreensibilidade, fácil entendimento para todos. Tempestividade. A tempestividade significa ter a informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins do objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil. Então, a gente pode resumi-la em... Ela tem que ser uma informação que tem que ser passada a tempo que a decisão que for ser tomada através dela seja algo útil. Então, vamos supor que você passa ali uma informação para o seu chefe hoje de algo que vai acontecer, de algo que já aconteceu. Então, para ele, não vai ter muita diferença. Então, a informação ela tem que ser passada a tempo que possa acontecer alguma coisa, né? Tem que ter capacidade útil, como o próprio conceito diz, né? Se você passar alguma coisa atrasada, em alguns casos a informação pode acabar perdendo a utilidade. Então, sempre que você pensar em tempestividade, pense em relação ao tempo. Ela não pode ser muito... Não pode se tornar obsoleta, seria a palavra melhor para esse exemplo. Comparabilidade. Comparabilidade é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre os dois conjuntos de fenômenos. Então, vou trazer um exemplo do privado com um exemplo do público também. Você vai ver que, embora pareçam diferentes, eles têm muito em comum. Então, por exemplo, quando você pega ali a linha do balanço da sua empresa, ou de uma empresa que você acompanha, por exemplo, na Bolsa de Valores, caso você invista, você pode comparar, tem as análises verticais e horizontais. Você pode comparar ela mês a mês, ou esse mês como foi com o mês do ano anterior. Então você vai pensar, bom, de janeiro para fevereiro eu tive um aumento. Agora, de janeiro para janeiro do ano passado, eu vendi menos. Eu tive menos lucro, eu tive prejuízo, por exemplo. Então, você vai poder comparar ela de diversas formas. Claro, sempre seguindo o padrão. No exemplo, você vai comparar dentro do ano, né, janeiro para fevereiro, nesse exemplo que eu citei, ou janeiro para janeiro do ano anterior, ou 2 anos anteriores, por exemplo. Elas têm que seguir um certo padrão para que faça sentido também essa análise, essa comparação, né? E a questão do público se assemelha muito com aquele outro conceito, né? Então você vai comparar, esse ano nós tivemos um déficit financeiro ali. Esse ano nós tivemos um superávit financeiro. Ou seja, em relação ao outro ano, o ente ali, seja o município ou o estado, conseguiu gastar menos do que arrecada. Então teve superávit financeiro. Esse dinheiro futuramente vai ser transformado em outras políticas públicas que o gestor vai achar mais adequado. Então é importante sim sempre termos o superávit para que possam ter mais políticas públicas e cada vez mais ajudarmos a população como um todo, né? Todos prezam por uma boa e eficiente gestão dos recursos públicos.
verificabilidade. A verificabilidade é a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos e de outra natureza que se propõe a apresentar. Então, você vai ver que os conceitos eles se complementam. É a capacidade da informação ser verificada. Então, não basta só pegar o exemplo agora do privado, você fala para o seu chefe, olha, chefe, esse é o relatório que você me pediu. Mas e se, caso ele está analisando, você já foi embora, por exemplo, e ele quer verificar aquele relatório que você encaminhou, quer ver de onde você tirou aqueles dados, se você extraiu de forma correta, filtrou de forma correta aqueles dados. Então não é só ter ali o bolo pronto, é ver qual a receita que você usou para chegar naquele bolo. Até para futuramente que sejam feitos outros bolos iguais, usando esse exemplo que eu dei agora do bolo. Então por isso que é importante verificar, né? Não só a informação pronta, mas como chegou aquele número. É muito importante em diversos cenários, tanto no público como no privado também. Agora, eu separei ali algumas questões, você vê que elas estão bem misturadas, que é bom para treinar ali os seus conhecimentos, você ver se fixou bem. Uma sugestão para você, pausa um pouco o vídeo, tenta responder antes que eu fale a resposta. Eu vou ler o comando da questão, leio ali as alternativas, você pausa o vídeo, tenta responder antes que eu fale a resposta correta, e aí você vai vendo se errou, se acertou. Caso você acerte, isso é muito bom. E caso você erre, não fique triste. Você está tendo provavelmente o contato com a matéria pela primeira vez. Volta o vídeo, assiste de novo. Ou caso você esteja fazendo algumas anotações, revise ali o seu material de estudo. Faça mais questões também. Geralmente na internet você consegue ver outras questões. Nós temos também o CFC Questões, que existem questões desse tema. E aí você vai se aprofundando. Existe até, por exemplo, no CFC, caso você ainda não tenha sido aprovado no CFC, questões desses mesmos temas. Então, alguma coisa que você pega ali para a prova do CFC não é perdida, você vai usar para as provas de concurso público e para outras provas que você pretenda seguir futuramente. Então, vamos lá para a primeira questão. A tempestividade na contabilidade pública garante que, alternativa A, as informações sejam divulgadas no momento oportuno. B, os dados possam ser divulgados a qualquer momento, sem urgência. C, a velocidade seja mais importante que a precisão. D, os relatórios contábeis sejam divulgados apenas no final do ano. Então, tempestividade, a alternativa correta é a alternativa A. As informações sejam divulgadas no momento oportuno. Então, tem algumas informações, como você pode saber, elas têm um time correto para acontecer. Você não pode deixar passar muito, senão ela perde ali a função dela. Agora, mais uma questão. A comparabilidade na contabilidade pública permite identificar semelhanças e diferenças entre os dados contábeis, analisar apenas informações de um único período, ajustar os registros para facilitar a interpretação, omitir dados que dificultem a comparação. Então, vou deixar um tempinho para você responder. E a alternativa correta, alternativa A, identificar semelhanças e diferenças entre dados contábeis. Agora, o próximo. O princípio da legalidade na contabilidade pública estabelece que gastos podem ser feitos livremente, despesas dependem da vontade do gestor. C, apenas gastos previstos em lei são permitidos. E D, o orçamento pode ser ignorado em casos urgentes. Então, essa questão, a resposta correta, alternativa C. Apenas gastos previstos em lei são permitidos. Agora, mais uma ali sobre a tempestividade. Tempestividade na contabilidade pública significa que a informação deve ser disponibilizada antes de perder a sua utilidade, priorizar a rapidez, mesmo que sem qualidade, ser divulgada apenas no final do exercício e estar disponível somente para gestores públicos. Então, a resposta correta, alternativa A,
ela deve ser disponibilizada antes de perder a sua utilidade. Agora nós vamos para a próxima questão. O princípio da legitimidade na contabilidade pública significa que basta seguir a lei sem considerar a ética, atos públicos devem ser legais e atender ao interesse público, o gestor pode agir conforme sua vontade, e D, a moralidade não é relevante na gestão pública. Resposta correta. B, atos públicos devem ser legais e atender ao interesse público. Agora, o princípio da economicidade na contabilidade pública significa gastar o mínimo mesmo que prejudique a qualidade, usar recursos de forma eficiente, com menor custo e qualidade adequada, C, priorizar sempre o menor preço, sem avaliar os benefícios, e D, reduzir despesas independente do impacto. E a alternativa correta para essa questão? Alternativa B, usar os recursos de forma eficiente, com menor custo e qualidade adequada. Você sempre vai alinhar os dois. Um bom custo, mas uma qualidade boa. Agora outra do princípio da economicidade também. Gastar o mínimo, mesmo que prejudique a qualidade. Acho que repetir a mesma questão aqui, vamos pular. A verificabilidade na contabilidade pública garante que a informação contábil seja subjetiva e interpretável. B, os dados possam ser conferidos e confirmados por diferentes usuários. C, apenas os gestores públicos tenham acesso às informações. E D, seja necessário comprovar a fidelidade dos registros contábeis. Resposta correta, alternativa B. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final da aula dos princípios da contabilidade pública e das características da informação contábil. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da aula. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula. Tem algum tema que você tenha estudado para concursos de contador e não tem entrado na sua cabeça, você precisa de ajuda, você gostaria de uma aula? Deixa aqui embaixo, interage com a gente responde todos os comentários. Se quiser seguir a gente no Instagram, é o CFC Academy, e o meu Instagram é o Claudinei Concursos. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.